O Ministério Público investiga a venda de laudos falsos para pessoas sem comorbidades em Santa Helena. Em Goianira, 3 pessoas são presas suspeitas de apresentar documentos fraudados para ter acesso à vacina contra a Covid. Itumbiara e Aparecida de Goiânia são as primeiras cidades em Goiás a anunciar cronograma de vacinação por idade. Sobe para 3 o número de idosos que morreram no abrigo de Anápolis que enfrenta um surto de Covid. E ainda, 2 pessoas são presas em operação da Polícia Civil, suspeitas de assassinato e tentativa em várias partes de Goiás. É agora no Jornal Anhanguera. Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta sexta-feira, agora 7h08. A gente abre te contando que mais um idoso do abrigo de Anápolis que vive um surto de Covid-19 morreu. Já são 3 mortes e mais de 60 idosos com a doença. O terceiro idoso que morreu tinha 86 anos e estava internado na enfermaria do Hospital Alfredo Abraão. A morte foi confirmada hoje de manhã. A direção do abrigo informou que até agora são 60 idosos que moram na instituição diagnosticados com Covid-19 e 10 funcionários com a doença. Mas a diretora de Vigilância em Saúde Epidemiológica de Anápolis diz que o número é maior. Já são 65 idosos com a doença. Das 3 mortes registradas, uma ainda está em investigação. Desde o começo do surto, há divergências entre a Secretaria de Saúde e a direção do abrigo. A diretora do abrigo acredita que a contaminação aconteceu depois que um idoso pegou Covid quando tratava de outra doença num hospital da cidade. Ele ficou exatamente 12 dias, 2 dias no UPA e 10 dias no Norma, depois que positivou. Então quer dizer que ele chegou aqui contaminado. A diretora de Vigilância em Saúde de Anápolis disse que essa hipótese não está descartada. A gente tem essa situação, assim como outras linhas. A gente tem circulação de trabalhadores e às vezes algum contato pelas grades com familiares. A diretora do abrigo fez outra denúncia. 5 idosos ainda não foram vacinados. Eles se mudaram depois da imunização dos outros internos. 3 deles estão com Covid. Mandei o nome, mandei tudo, o e-mail pedindo a imunização desses 5 idosos. Eles vieram vacinar eles? Não. Eu perguntei se eu podia colocá-los no carro e levá-los para vacinar. Até hoje eu não tenho resposta. Essa informação chega agora, né? Para que a gente possa realmente verificar essa solicitação e a quem ela fez essa solicitação. É preciso investigar. 17 presos do presídio de Catalão estão com Covid. A direção do presídio disse que todos os 298 detentos foram testados. Os que tiveram resultado positivo estão assintomáticos e foram isolados. Nenhum deles precisou ir para o hospital. A administração penitenciária disse que não sabe como aconteceu a contaminação e que a unidade segue protocolos, como a desinfecção de alimentos e produtos entregues pelas famílias. Os servidores já tomaram a primeira dose da vacina. Olha, brasileiro sempre encontra um jeitinho para tudo, né? Só que esse tipo de jeitinho, em se tratando de laudos médicos, levou 3 pessoas para a cadeia na região metropolitana de Goiânia e também em Santa Helena. Eles apresentaram atestados falsos e conseguiram receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Nas redes sociais, o anúncio é feito sem qualquer cerimônia. Laudo médico online, com carimbo e confirmação de forma prática e segura. O texto diz que o serviço é oferecido desde 2010, com um sistema 100% online e se apresenta como a maior empresa no mercado de laudos de exame à distância presente em todo o país. Na conversa com o responsável pelo anúncio, nosso produtor pergunta se conseguiria um laudo médico atestando alguma comorbidade para se vacinar contra a Covid-19. A resposta é direta, R$ 150. O produtor diz que no anúncio o preço era mais baixo, R$ 60. Aí o valor cai para 100. A promessa é enviar o documento por e-mail.
e o pagamento é aceito via Pix. O produtor pergunta se vão fazer videochamada para uma consulta online. A resposta é que não, só precisa encaminhar os dados pessoais e o laudo fica pronto. Muitas pessoas têm recorrido a esse comércio clandestino de laudos para furar a fila de vacinação da Covid-19. Há algumas semanas, o Ministério da Saúde incluiu no Plano Nacional de Imunizações as pessoas com comorbidades, que são doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Mas muitos jovens saudáveis têm usado esses laudos para passar na frente. Em Goianira, na região metropolitana de Goiânia, 2 mulheres e um homem conseguiram tomar a primeira dose apresentando laudos fraudados, segundo a polícia. Eles seriam de Itaúsu e conseguiram os laudos em Goiânia. Foram presos em flagrante graças a uma denúncia anônima. Até tentaram se desvencilhar, né, fazendo de conta que não tinha nada a ver com nada e tal, só que foram abordados, estavam com documentos de comprovante de vacinação, né, a carteirinha de vacinação, e não tinha como mais esconder. Nós perguntamos para eles, se tentaram negar, fomos atrás dos laudos que eles apresentaram, pegamos os laudos na UPA, e aí então eles confessaram que de fato eram documentos forjados. Em Santa Helena, o Ministério Público abriu inquérito para investigar a denúncia anônima de que médicos na cidade estariam vendendo laudos para pessoas que não têm comorbidades. Eles teriam cobrado R$ 250 pelo documento. Com a lista das pessoas, nós vamos conferir se de fato elas constam como pessoas que foram vacinadas nesse grupo prioritário de comorbidades e se de fato os médicos cujos nomes nós já possuímos, né, emitiram laudos para atestar a respectiva comorbidade dessa pessoa. E a partir daí a gente vai aprofundando a investigação para conseguir constatar se houve ou não a emissão de atestado médico falso por parte do profissional médico que foi denunciado na promotoria. Este especialista diz que tanto a pessoa que compra como a que vende podem ser presas porque falsificar laudo médico é crime. Comete o crime do artigo 302 do Código Penal e ainda responderá perante os seus pares, perante o Conselho Regional de Medicina, podendo ser inclusive excluído dos quadros médicos. Já o particular ou não médico que falsifica um laudo médico comete o crime do artigo 297 do Código Penal, que é falsificação de documento. Já aquela pessoa que usa esse documento, ele responde pelo artigo 304 do Código Penal brasileiro. E isso vai independer se o documento falso foi emitido pelo médico ou pelo particular. O documento é falso, ponto, logo é crime. Olha, você viu aí o que o advogado falou sobre os crimes que esses profissionais e pessoas que compram esses laudos praticam. A pena para o médico que tiver o nome envolvido pode chegar a 1 ano de prisão. Já a pessoa que comprou ou tenha apresentado documento falso pode ficar 5 anos presa por crime de estelionato. E para evitar o avanço da Covid-19, Goiatuba, ali no sul goiano, está fazendo um mapeamento de casos da doença. A população está sendo testada em massa. A Emily estava com sintomas de gripe. Ficou sabendo da testagem gratuita e veio tirar a dúvida. O teste é feito com uma espécie de cotonete usado no nariz. Eu comecei a sentir umas dores de cabeça, minha garganta coçando, aí eu resolvi vir. Com o teste rápido, em 2 minutos, a Emily teve o resultado. Deu negativo. Agora eu fico aliviada, né? Porque eu tenho uma menininha pequena em casa e ela tá gripadinha também. Tem minha avó, já a senhora. Mas, se o resultado for positivo, o paciente é atendido por um médico da equipe. A testagem em Goiatuba faz parte do projeto Saúde Mais Perto de Você, da Secretaria Municipal. Por dia, a cidade consegue realizar até 150 testes da Covid-19. Com isso, a gente identifica casos positivos, casos assintomáticos que são positivos, diminuindo ainda mais a circulação do vírus no nosso município. A testagem no município está sendo feita de forma itinerante e cada dia acontece em um bairro, que é selecionado de acordo com o mapeamento de casos de coronavírus no município. Para a secretária de saúde do município, a testagem é uma forma de mapear a cidade com o número de casos registrados e tentar barrar a transmissão do vírus em cada região.
A gente consegue identificar o paciente bem na fase inicial, ele começa a passar por acompanhamento médico e com isso os acometimentos não são tão grandes como estavam sendo dentro do município. Importante a testagem. Deixa eu mudar de assunto agora para te contar que a Justiça condenou o município de Anápolis a pagar indenização de R$25 mil a um aluno que se acidentou dentro de uma escola, isso em 2015. O Bruno Mendes chega agora com todos os detalhes. Que acidente foi esse, hein, Bruno? Boa noite. Boa noite para você, Thiago. Boa noite para todo mundo. Esse acidente, ele aconteceu dentro da escola. O garoto, que na época tinha 11 anos, estava brincando com colegas no pátio da Escola Municipal Dona Alexandrina, aqui em Anápolis, e acabou não vendo um fio de arame liso que estava esticado no vão entre a árvore e um muro lá da escola. Ele acabou tendo um corte profundo no rosto. O juiz da Vara de Fazenda Pública aqui de Anápolis considerou que o município tem responsabilidade sobre a conservação da escola e que a fiscalização deveria ter observado esse arame, que teria sido deixado ali depois de uma obra na quadra de esportes do colégio. Por conta disso, o magistrado condenou o município de Anápolis a indenizar a família com o valor de R$25 mil por danos morais e também estéticos, já que o garoto teve que passar por uma cirurgia e ficou com uma cicatriz acima do olho direito, Thiago. Tá certo, obrigado por sua participação, Bruno. Boa noite, bom trabalho para você. A Secretaria de Anápolis disse que vai cumprir a ordem da Justiça. 2 pessoas foram presas numa operação da Delegacia Estadual de Homicídios que investiga crimes de assassinato e tentativa em Goiás. Um desses casos foi em Rio Verde, em março deste ano. Sidney Rodrigues Cunha da Silva, de 31 anos, foi preso em casa. Ele é o principal suspeito de mandar matar Darlan Magalhães Vilela, no dia 2 de março desse ano. Um homem entra armado na casa e, segundo a polícia, anuncia um assalto. Mas o dono da casa, o Darlan, percebe que pode estar sendo vítima de uma emboscada e sai correndo. O homem dispara várias vezes, mas nenhum tiro atinge a vítima. A Polícia Civil começou a investigar esse e vários outros crimes parecidos ocorridos em outras cidades do estado. E começou a perceber que havia uma semelhança no modo em que esses crimes eram cometidos. A suspeita é que possa existir uma organização criminosa envolvida nessas ações. Há indícios de que facções criminosas estejam envolvidas em outros crimes conexos. Não por outra razão foi constituída essa força-tarefa, são centenas de policiais envolvidos. Todo o núcleo de inteligência da Polícia Civil faz parte dessa força-tarefa para que possamos, em todos os casos semelhantes, quando infrações penais graves, conexas ou com características idênticas sejam identificadas, isso será feito pela Delegacia Estadual de Homicídios. O homem que aparece nas imagens atirando também já foi identificado e preso em Anápolis. E em Lusiânia, a Polícia Civil prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele entregava a domicílio. Isso mesmo. O Myron Otton tem os detalhes ao vivo pra gente. Boa noite, Myron. Pois é, Thiago, boa noite para você, boa noite a todos. A droga era a domicílio, viu? Essa prisão aconteceu ontem aqui na região do Jardim Gá, em Lusiânia, quando esse suspeito estava indo levar a droga na casa de um comprador. Na abordagem policial, os PMs encontraram cocaína e dinheiro. Mas na casa do suspeito, além de uma grande quantidade de dinheiro e cocaína, também encontraram crack, maconha e até uma balança de precisão. Esse homem já tem passagens pela polícia por homicídio e tráfico de drogas, tanto aqui em Goiás quanto no Distrito Federal. E olha só, ele estava no regime semiaberto, sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica, Thiago. Agora ele foi preso e está à disposição da Justiça mais uma vez. Eu volto com você no estúdio. Obrigado por sua participação, Myron. E a polícia cumpriu 16 mandados de prisão preventiva numa operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Goiânia, Trindade e também Novo Gama. Foram cumpridos 22 mandados de prisão. Os suspeitos são investigados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A polícia também cumpriu 47 mandados de busca e apreensão, recolheu vários documentos relacionados ao crime. Durante a ação, foram identificados ainda 2 laboratórios utilizados para o preparo das drogas, com entorpecentes, insumos avaliados em R$300 mil, além de R$50 mil em dinheiro. O grupo era investigado há mais de um ano e, de acordo com a polícia, atuava no tráfico de drogas desde 2018, especialmente
com a venda de cocaína, pasta base de cocaína e êxtase para as cidades do entorno, Trindade e Goiânia. Ainda de acordo com as investigações, os criminosos tinham um esquema sofisticado para lavar o dinheiro do tráfico, através de empresas e laranjas. O dinheiro do crime teria sido usado para compra e registro de vários imóveis e bens. Por isso, a Justiça determinou o sequestro de 2 apartamentos, 4 casas, uma fazenda, 7 empresas, 15 veículos e bloqueios de contas e bens que somam 35 milhões de reais. O Ministério da Saúde liberou a vacinação contra a Covid por faixa etária a partir de 59 anos, mas em Goiás essa ampliação ainda deve demorar um pouco. Das grandes cidades do estado, apenas Aparecida de Goiânia e Tumbiara já definiram uma data para começar a imunizar o público em geral, fora dos grupos prioritários. A segunda maior cidade do estado, mais uma vez, sai na frente no cronograma de vacinação. Com 122 mil doses aplicadas até agora, Aparecida de Goiânia confirmou que a partir de segunda-feira vai começar a vacinar as pessoas com 59 anos, sem comorbidades, seguindo apenas o critério de idade. De acordo com a coordenadora de imunização, o município tem hoje 30 mil doses em estoque e a procura pela vacina pelos grupos prioritários está abaixo do esperado. É importante falar isso, que a gente continua vacinando todos esses grupos, que a gente não está deixando ninguém para trás. O objetivo é avançar, uma vez que a gente tem vacina e os postos estão vazios. Nesta nova etapa de vacinação, a pessoa terá que comprovar a idade com documento pessoal, levar o cartão SUS e o comprovante de endereço. Para os drive-thrus, não há necessidade de agendamento, somente para as unidades de saúde. Renata Cordeiro diz que a vacinação dos grupos prioritários segue normalmente, inclusive com uma grande mobilização neste sábado, no dia D de vacinação contra a Covid. A gente continua atendendo comorbidades, continua atendendo idosos que ainda não conseguiram se vacinar, profissionais da saúde e todos os grupos preconizados pelo Ministério da Saúde. Goiânia também anunciou para amanhã uma força-tarefa para aplicar 13 mil doses da Pfizer que estão no estoque em pessoas com deficiência, doenças pré-existentes, professores e trabalhadores da educação. 31 postos da capital vão estar abertos neste sábado, mas só será vacinado quem fizer o agendamento pelo aplicativo. Agora, atenção, hein? Aqui em Goiânia ainda não há data para começar a vacinação da população em geral por faixa etária. A secretaria diz que vai aguardar o envio de novas remessas da vacina pelo Ministério da Saúde. Talvez a gente ainda precise fazer um escalonamento por ordem alfabética. Então, a gente não sabe ainda a quantidade de doses que vamos receber na próxima semana. E assim que soubermos, a gente vai fazer, né, essa divisão para saber se é possível atender uma ou mais faixas etárias e se é necessário ou não fazer essa divisão por ordem alfabética. O secretário de Saúde diz que depende de novas remessas para não paralisar a campanha na capital. A vacina que nós temos hoje disponível, existe um planejamento de segunda dose, mas o planejamento de primeira dose provavelmente seja completamente consumido até o fim do sábado. Existe um planejamento para aplicarmos todas essas primeiras doses e aí a campanha, mais uma vez, estacionaria nas primeiras doses, esperando chegada de novas vacinas. No interior, Itumbiara vai começar a vacinar pessoas de 59 anos neste sábado. Outras cidades, como Anápolis, Catalão e Rio Verde, anunciaram que vão aguardar novas remessas da vacina para começar a imunizar a população em geral. Essa vacinação por faixa etária foi liberada pelo Ministério da Saúde em uma nota técnica divulgada hoje. A nota diz que estados e municípios devem garantir um percentual de doses para continuar a vacinação dos grupos prioritários, incluindo também os trabalhadores da educação. E informa que, se a procura por vacinas estiver baixa, eles podem adotar de forma imediata a estratégia de vacinação seguindo a faixa etária, em ordem decrescente de idade, ou seja, dos mais velhos para os mais jovens.
Carlos Antônio tem 59 anos, é morador de Aparecida e disse que segunda-feira será um dos primeiros da fila da vacina. É muito gratificante, muito bom, a gente fica muito feliz e um pouco ansioso para que isso venha realmente se tornar realidade. Chegar no momento da vacina. Estou vacinado, não só eu, como todos. Uma realidade para você, né, Carlos? Vamos seguindo. Em Mineiros, uma mulher suspeita de tráfico de drogas foi presa. A polícia disse que essa droga seria levada para presos. A Tássia Fernandes está ao vivo comigo. Boa noite para você, Tássia. Oi, Thiago. Boa noite para você e para todos. Pois é, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que essa mulher de Mineiros receberia uma quantidade de droga para levar para a cadeia, para entregar para esses presos. Foi então até a casa dessa mulher, fez buscas ali e realmente encontrou mais de 20 quilos de maconha escondidos dentro de 2 malas. Essa mulher disse que estava apenas guardando essa droga, sabia apenas que a droga veio de Mato Grosso, mas não sabia para quem seria entregue. A droga foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil de Mineiros e ela também, a mulher foi encaminhada para a delegacia. Ela tem 32 anos e deve responder por tráfico de drogas. Agora as investigações continuam para saber de quem realmente era essa droga, né? E se de fato ela seria entregue para os presos de Mineiros. Volto com você. Bom descanso para você, Tássia. Um homem foi preso em Novo Gama, na região do Distrito Federal, ali do entorno do Distrito Federal, suspeito de matar uma pessoa durante uma briga de torcidas organizadas, isso no ano passado. Ele era amigo da vítima. A Polícia Civil prendeu em Novo Gama um homem que estava foragido da justiça desde outubro do ano passado. Ele é suspeito de matar o próprio colega em uma briga de torcidas organizadas de futebol da própria cidade. Segundo a polícia, o homem contou com a ajuda de outros 2 suspeitos para cometer o homicídio. Os autores ceifaram a vida da vítima de forma cruel, mediante disparos de armas de fogo, facadas e tijoladas. Segundo a Polícia Civil, a vítima já sofria agressões há anos por parte do grupo rival, mas nunca chegou a denunciar esse caso. O homem de 26 anos tinha até uma deficiência na perna, sequela do confronto entre as torcidas organizadas. Dos 3 suspeitos deste homicídio qualificado, 2 já estão presos e outro continua foragido. A polícia segue com as buscas e investigações desse caso. De volta com o seu J2 para te contar que está chegando ao fim o prazo para vacinação da aftosa em todo o estado. A campanha começou dia 1º de maio e vai até a segunda-feira que vem, que é o dia 31. A meta é vacinar 23 milhões de cabeças de gado e de búfalos. 30% dos animais ainda precisam ser imunizados. O Nilson adiantou a vacinação dos animais bem no início da campanha, mas como em um mês o rebanho aumentou, ele, que também é gerente da fazenda, está aproveitando cada minuto dos últimos dias para deixar todos os bovinos bem protegidos contra a doença. Já que a gente, como se diz, está em um estado livre de aftosa, é melhor fazer tudo certinho para manter, né? Quem sabe futuramente a gente ganha o selo de não precisar mais vacinar. Até agora, apenas 70% de todo o rebanho do estado foi vacinado contra a aftosa. E o produtor que deixou para a última hora deve aproveitar esse fim de semana, o último antes do fim do prazo da campanha, que termina na próxima segunda. Nessa loja de produtos agropecuários, o movimento aumentou em cerca de 40%. E na reta final, o estoque de vacina está baixo. Em decorrência também da pandemia que a gente está vivendo nos nossos dias, a vacina não é diferente. A falta de insumos para a indústria, ela está acontecendo. Há 26 anos, Goiás não registra focos de aftosa. O produtor que não realizar a vacinação paga multa de R$ 7,00 por cabeça. Também tem penalidade para quem não declarar. O produtor tem até o dia 8 de junho para realizar a declaração de vacinação contra a febre aftosa e contra a raiva dos herbívoros no sistema eletrônico da Agrodefesa. Olha, em Formosa, no entorno do Distrito Federal, uma câmera de um posto de combustíveis registrou um acidente impressionante. Um carro caiu dentro de um córrego. O veículo em alta velocidade passa direto pela grade de proteção e cai no córrego Josefa Gomes. Veja de novo essa imagem aí. Outros motoristas que passam pelo local param os carros para ver o que aconteceu. As imagens não mostram quem estava dirigindo e ninguém saindo do córrego. O carro foi retirado hoje pela manhã e não tinha nenhum corpo dentro. A polícia ainda tenta identificar o dono do carro e quem estava dirigindo na hora desse acidente.
A nossa imagem do dia destaca um outro susto que 2 frentistas de um posto de gasolina passaram em Catalão. Um deles tinha acabado de abastecer o veículo e o outro estava perto, conversando, quando apareceu um mototaxista em alta velocidade e atropela os dois. Veja de novo, essa imagem realmente é impressionante. O mototaxista contou que perdeu o controle depois que foi fechado por outro veículo, mas isso não aparece nas imagens. Apesar do susto, os 2 frentistas passam bem. Imagem forte, né? E assim a gente encerra a semana dando uma boa noite para você. Muito obrigado. Aproveita e Brasil em Anápolis. Valeu, pessoal. Tchau.